Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 165º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 2 de Samuel, capítulo 6, livro de Salmos, capítulo 104, dos versículos 1 a 23, e o livro 1 de Pedro, capítulo 2. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Enquanto você pega o nosso kit de fé, faça aqui uma recomendação muito importante. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas, mas ela será concretizada se você acreditar na Palavra de Deus. Precisamos acreditar na Palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra vocês. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, a sua roupa, a sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar esta semente aqui, agora, a leitura da Bíblia, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado diariamente, incentivar nossos irmãos e irmãs a lerem a Bíblia e estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. Através do Espírito Santo, temos a revelação da palavra. Senhor, revele a sua palavra no dia de hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 2 de Samuel, capítulo 6. A arca é levada para Jerusalém. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina. E Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: "Como poderei levar comigo a arca do Senhor?" Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: "O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus." Então Davi foi e, com alegria, trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor.
Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo o Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Mical é repreendida por Davi. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: "Que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem-vergonha qualquer." Mas Davi disse a Mical: "Eu fiz isso diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas." Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Amém. Compreendendo o livro 2 de Samuel, capítulo 6, exposição bíblica dos versículos 1 a 11. Por que Davi queria a arca em Jerusalém? Primeiro, para honrar o Senhor e lhe dar seu lugar de direito como rei da nação. Mas ele também tinha o desejo secreto em seu coração de construir um santuário para o Altíssimo, conforme capítulo 7, e também Salmos 132, versículos 1 a 5. E o primeiro passo seria colocar a arca na cidade capital. Davi sabia que o Senhor desejava um santuário central, conforme Deuteronômio 12, versículos 5, 11 e 21, e também capítulo 14, versículos 23 a 24. E esperava que Deus o deixasse construí-lo. Compreendendo o versículo 2, a arca da aliança deveria ser mantida no santuário, lugar do tabernáculo, pois simbolizava o trono glorioso de Deus, conforme Salmos 80, versículo 1 e capítulo 99, versículo 1. Porém, por mais de 75 anos, a arca ficou ausente do santuário divino em Siló. Os filisteus capturaram-na quando Eli era o sumo sacerdote, conforme 1 de Samuel, capítulo 4. Mais tarde devolveram-na aos judeus porque o Senhor enviou juízo contra os filisteus. Primeiro, a arca foi enviada a Bet-Semes. Então, foi transportada para Kiriat Jearim e guardada na casa de Abinadab, conforme 1 de Samuel capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 1. E lá ficou esse tempo todo. Mas falta uma coisa: não há registro de que Davi buscou a vontade do Senhor nesta questão. Transferir a arca para Jerusalém parecia uma boa ideia. A todos estavam entusiasmados com isso, mas o rei não seguiu o seu padrão habitual de pedir instruções ao Senhor. Afinal, o que agrada ao rei e ao povo pode não agradar a Deus, e o que não agrada a Deus não terá a sua bênção. Compreendendo o versículo 3, quando Davi e seus homens usaram um carroção novo puxado por bois, estavam seguindo o padrão dos filisteus pagãos, conforme 1 de Samuel capítulo 6, e não a determinação explícita dada a Moisés no Monte Sinai, conforme Números capítulo 4. A lição aqui é óbvia: a obra de Deus deve ser feita à maneira do Senhor, se quisermos que ela tenha a sua bênção. Exposição bíblica dos versículos 6 e 7. Quando pareceu que a arca cairia no carroção, Uzá,
presunçosamente a segurou com firmeza e imediatamente caiu morto. Deus havia avisado sobre isso na lei de Moisés, e todo israelita certamente conhecia o regulamento, conforme Números 1, versículo 51, capítulo 4, versículos 15 e 20. Não há evidência alguma de que Abinadab era levita ou de que seus filhos, Uzá e Aiô, estavam aptos a ficar perto da arca, muito menos tocá-la. Davi rapidamente levou a arca para a casa de Obed-edom, um levita, conforme 1 de Crônicas, capítulo 15, versículos 18, 21 e 24, capítulo 16, versículo 5, e capítulo 26, versículos 4 a 8 e versículo 15. E lá ela permaneceu por 3 meses. Compreendendo o versículo 12, quando Davi soube que a presença da arca estava trazendo bênção para a família de Obed-edom, ele quis aquela bênção para si mesmo e para seu povo. A tenda que ele havia erguido para a arca em Jerusalém era o lugar dela, uma vez que 1ª e 2ª de Crônicas foram escritos do ponto de vista sacerdotal. O relato sobre a segunda tentativa em Crônicas é muito mais detalhado do que o registro em 2ª de Samuel, conforme 1ª de Crônicas, capítulo 15, versículo 1 e capítulo 16, versículo 3. Compreendendo o versículo 14. Com entusiasmo, Davi dançou em adoração diante do Senhor e usou para a ocasião um colete sacerdotal de linho. Mais tarde, sua esposa o acusou de se expor sem pudor, conforme versículo 20. Mas em 1ª de Crônicas, capítulo 15, versículo 27, diz que ele também estava usando o manto real debaixo do colete sacerdotal. Mesmo não sendo da tribo de Levi, Davi estava agindo como um rei sacerdote, uma imagem de Jesus, o filho de Davi, que tem os 2 ofícios, segundo a ordem de Melquisedeque, conforme Hebreus 6, versículos 20 a capítulo 8, versículo 13. Também deu uma conferida em Salmos 110. A dança de Davi era pessoal e sincera, e ele exultou diante do Senhor enquanto comemorava a chegada da arca capital. Alguns dos salmos, conforme capítulo 24, capítulo 47, capítulo 68, capítulo 95, capítulo 99, capítulo 105, capítulo 106 e capítulo 132, provavelmente refletem seus pensamentos e sentimentos naquela ocasião. Nos tempos antigos, a dança desempenhava papel importante no culto pagão e no hebraico, conforme Salmos 149, versículo 3, como também nas celebrações de ocasiões especiais, como casamentos, reuniões de família, conforme Lucas 15, versículo 25, e vitórias militares, conforme Juízes 11, versículo 34. Compreendendo o versículo 19, quando a arca estava acomodada com segurança na tenda, Davi abençoou o povo, outro ato sacerdotal, e deu a cada pessoa um pouco de pão e carne ou vinho e um bolo de uvas passas. Mais uma vez somos lembrados do rei e sacerdote Melquisedeque, que veio de Salém e ofereceu a Abraão pão e vinho, conforme Gênesis 14, versículos 18 e 19. E eu encerro a compreensão do livro de 2ª de Samuel, capítulo 6, com o versículo 23. A esterilidade de Mical era uma bênção do Senhor. Isso impediu que a linhagem da família de Saul continuasse em Israel e, consequentemente, ameaçasse o reinado de Davi. O Senhor queria que o trono de Davi continuasse separado de qualquer outra dinastia, pois sua linhagem culminaria no nascimento do Messias, Jesus Cristo. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 104, dos versículos 1 a 23. Louvor ao Deus Criador. Bendiga minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és grandioso! Estás revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da Tua morada.
tomas as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Com a tua repreensão, as águas fugiram, com a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havias preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas as aves do céu têm o seu pouso, e por entre a ramagem elas se põem a cantar. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas que o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. O vinho, que alegra o coração, o azeite, que lhe dá brilho ao rosto, e o pão, que lhe sustém as forças. São saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos. Quanto à cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras monteses, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora de se pôr. Envia as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Então as pessoas saem para o seu trabalho e para o seu serviço até à tarde. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 104, dos versículos 1 a 23, exposição bíblica dos versículos 1 a 9. O Salmo começa com a descrição de um rei tão grande, que usa a luz como veste e tem um palácio no céu sobre as águas. Ele usa as nuvens como carro e os ventos para se movê-lo. Seus servos, os anjos, os atendem de forma tão rápida e invisível quanto o vento e têm um poder tão impressionante como chamas de fogo. Exposição bíblica dos versículos 5 a 9. Em toda esta atividade criativa, o Senhor se revelou em seu poder e glória. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Conforme capítulo 19, versículo 1. De noite, a criação declara nitidamente aos habitantes do planeta Terra que existe um Deus todo-poderoso e sábio e que todas as pessoas terão de prestar contas a Ele, conforme Romanos 1, versículos 18 a 32. Acaso a humanidade está prestando atenção? Reflita. Exposição bíblica dos versículos 10 a 23. Deus não deu corda no relógio da criação e então deixou-o parar, pois o tempo dos verbos indica que o Senhor está sempre em ação, suprindo as necessidades de suas criaturas. Exposição bíblica dos versículos 14 e 15. Vinho, azeite e pão eram elementos básicos na vida das pessoas nos tempos bíblicos. O vinho era diluído com água, já que a embriaguez não era aceitável, conforme Juízes 9, versículo 13 e Eclesiastes 10, versículo 19. Os três elementos são símbolos do Espírito Santo, conforme Zacarias 4, versículos 1 a 7, João 7, versículos 37 a 39 e Efésios 5, versículo 18. E o pão fala especificamente da palavra de Deus que alimenta, conforme Mateus 4, versículo 4. Na natureza, o Senhor escreveu verdades espirituais para o mundo. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 1, dos versículos 1 a 23, com a exposição bíblica dos versículos 19 a 23.
No primeiro dia da criação, o Espírito Santo pairou sobre as águas, conforme Gênesis 1, versículos 1 e 2. E esse mesmo Espírito dá vida nova à criação quando termina a estação de inverno, conforme Salmos 104, versículo 30. O Espírito de Deus também dá vida e poder à igreja, à nova criação do Senhor. A humanidade tem aprendido a controlar grande parte da natureza, mas as questões da vida e da morte ainda estão nas mãos de Deus. Como Ele é generoso com o mundo que o ignora, rebela-se contra Ele e raramente lhe dá graças por suas dádivas generosas. Vamos para a leitura no livro 1 de Pedro, capítulo 2. A pedra viva e a nação santa. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. A vida cristã é exemplar. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda a instituição humana, quer seja ao rei, como soberano, quer seja às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra. Amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o Rei. Os servos cristãos e o exemplo de Cristo. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau. Porque isto é agradável a Deus que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca.
Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Amém. Compreendendo o livro 1 de Pedro, capítulo 2, exposição bíblica dos versículos 1 a 3. A palavra de Deus tem vida, dá vida e alimenta a vida. Ela é o leite espiritual. Devemos ter apetite pela palavra, assim como recém-nascidos, famintos, anseiam pelo seio materno. E devemos querer a palavra pura, não adulterada, porque isso, por si só, pode ajudar-nos a crescer. Exposição bíblica dos versículos 4 a 8. Os cristãos são pedras vivas no edifício de Deus. Toda vez que alguém confia em Cristo, outra pedra é tirada do poço do pecado e cimentada pela graça no edifício de Deus. Para nós, a igreja na terra pode parecer ser apenas uma pilha de escombros e ruínas, mas Deus vê a estrutura total enquanto ela cresce, conforme Efésios 2, versículos 19 a 22. Que privilégio temos de fazer parte de sua igreja, esta morada de Deus por seu Espírito, conforme Efésios 2, versículo 22. Compreendendo o versículo 4, o povo de Deus desfruta de uma unidade que transcende todas as congregações e comunidades locais e individuais. Tendo sido edificados juntos, pertencemos uns aos outros, já que todos pertencemos ao Senhor. Isso não significa que os distintivos doutrinários e denominacionais estejam errados, porque cada igreja local deve ser plenamente convencida pelo Espírito, mas significa que não devemos permitir que nossas diferenças destruam a unidade espiritual que temos em Cristo. Devemos ser maduros o suficiente para discordar sem, em sentido algum, nos tornarmos desagradáveis. Compreendendo o versículo 5, no período do Antigo Testamento, o povo de Deus tinha um sacerdócio. Hoje, no entanto, o povo do Senhor é um sacerdócio. Todo cristão tem o privilégio de entrar na presença de Deus, conforme Hebreus 10, versículos 19 a 25. Não chegamos a Deus por meio de alguma pessoa na terra, mas somente por meio de um mediador, Jesus Cristo, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 8. Uma vez que Cristo está vivo na glória, intercedendo por nós, podemos ministrar como sacerdotes santos. No entanto, o fato de cada cristão poder ir a Deus pessoalmente, oferecer sacrifícios espirituais, não deve encorajar o egoísmo ou individualismo. Somos sacerdotes juntos, servindo ao mesmo sumo sacerdote, ministrando no mesmo templo espiritual. O fato de apenas um sumo sacerdote mediador celestial existir indica a unidade entre o povo de Deus. Embora devamos manter nossa caminhada pessoal com Deus, não devemos fazê-lo à custa de outros cristãos, ignorando-os ou negligenciando. Exposição bíblica dos versículos 9 a 10. Pertencemos à família de Deus e temos a mesma natureza divina em comum. Somos pedras vivas em um edifício e sacerdotes que servem em um templo. Também somos cidadãos da mesma pátria celestial e Jesus é a fonte e o centro desta unidade. Se concentrarmos nossa atenção e afeto nele, andaremos e trabalharemos juntos. Porém, se nosso foco for voltado apenas para nós mesmos, só provocaremos divisão. Exposição bíblica dos versículos 3 a 17. Pedro teve o cuidado de salientar que os cristãos na sociedade são representantes de Jesus Cristo. Portanto, com relação ao governo humano, devemos respeitar a função, mesmo que não consigamos respeitar o mandatário que ocupa o cargo. Por isso, enquanto for possível, devemos procurar cooperar com o governo estabelecido e obedecer à lei, mas nunca devemos permitir que legislação ou
regra alguma, nos faça violar a nossa consciência ou desobedecer a palavra de Deus. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro 1 de Pedro, capítulo 2, com a exposição bíblica dos versículos 18 a 25. Tudo o que Jesus fez na terra, conforme está registrado nos 4 evangelhos, é um exemplo perfeito para seguirmos. Mas ele é especialmente nosso exemplo no modo como respondeu ao sofrimento. Apesar de não ter pecado em palavras e atos, ele sofreu nas mãos das autoridades. Cristo provou que uma pessoa poderia estar na vontade de Deus, ser muito amada por ele e, ainda assim, sofrer injustamente. Hoje, um tipo superficial da teologia popular alega que os cristãos não irão sofrer se estiverem na vontade do Senhor. Uma vez que vivemos uma vida temente a Deus e estamos sujeitos a momentos de sofrimento, estamos seguindo o exemplo de Cristo e nos tornando mais parecidos com Ele. Nós nos submetemos e obedecemos não só para o bem das almas perdidas e por amor ao Senhor, mas também para o nosso bem, a fim de que possamos crescer espiritualmente e tornarmos mais parecidos com Cristo. As palavras de hoje foram semeadas para a minha vida e para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.